tarde, Daniel. Olha aí o que a Uber acabou de fazer comigo. Eu peguei uma viagem de Mauá para Mogi das Cruzes, ela me mostrou R$ 230, o valor da corrida para mim. O passageiro parece que pagou 390. E ela, no final da viagem, quando eu encerrei a corrida, só me pagou R$ 51, cara. Quer dizer, 15% do valor da corrida, ela ficou com 80%. E eu mandei lá no menu ajuda, disse que tá certo, que já é isso aí. Quer dizer, se você nunca tinha visto a Uber ficar com um percentual tão grande, tá aí, a passageiro parece que pagou R$ 390 e a Uber só me pagou dos 51, tá bem? Tá difícil trabalhar com a Uber, Daniel. E você que tem acesso, mais conhecimento jurídico aí no caso, me diz alguma coisa aí, se você puder. No vídeo de hoje, nós vamos falar do caso do colega e, além disso, também, muita gente está tendo esse problema que eu vou falar e o colega também está tendo esse problema, que é o seguinte: a Uber está calculando a corrida em linha reta e aí toca um valor na tela e aí, na sequência, ela diminui o valor que o motorista ganha. Ou seja, vamos supor, toca uma corrida de R$ 50, ela te paga 15. Não sei se tem relação com essa corrida que o colega fez. Conversei com ele, vou mostrar os áudios para vocês, mas o relato sobre isso, muita gente está passando nos últimos dias. Eu já tive um problema similar a esse no passado, quando eu tive problema de sinal e também quando eu tive problema de internet, na internet da Uber, na internet, né, no plano de internet da Uber. Então, se você está tendo esse problema, fique esperto, porque pode ser duas coisas: problema no sinal do seu GPS, problema na sua internet, né, que é praticamente a mesma coisa, ou falha no algoritmo da Uber. O colega foi até a Uber, conversou com o atendente e a resposta foi negativa. Já aproveita para escrever aqui embaixo se você está tendo esse tipo de problema. Então vamos lá. Dá uma olhada aí do lado, na corrida que o colega relatou, né? Uma corrida de mais de R$ 200 e que entrou para ele apenas esse valor de 50 e poucos reais. Aí eu questionei ele e falei: será que o passageiro talvez não tinha algum débito na corrida? Porque às vezes a corrida em dinheiro tem um débito. Ele falou: não, tocou na tela de chamada o valor de R$ 200. Preço ofertado por eles, cara. E mandaram, aí só pagou 51. E o passageiro falou que pagou 390, só que agora eles já mudaram aqui, não tá dando pra mim ter acesso ao valor que o passageiro pagou. E isso a Uber tá fazendo também. Às vezes, antigamente ficava registrado no registro ali das viagens. Não, atualmente tem alguns casos de corrida que a Uber desaparece com aquela informação. E aí você tenta consultar e não tem mais a informação verdadeira. Vamos continuar escutando o áudio do colega. Não, tocou a chamada pra mim mostrando R$ 230, senão não teria aceitado, cara, que de Mauá, ali em Mogi das Cruzes, vindo pelo Rodoanel, dá quase 100 km, é uma distância louvável. Então não teria aceitado, eu aceitei porque tocou pra mim 230. E eles só pagaram 51. E aí você vai dizer: mas será que ele fez a viagem pelo Rodoanel e aumentou? Não, tocou na tela a corrida. Vamos continuar escutando aqui. Se eu for na base da Uber, eu posso corrigir esse valor, Daniel? Porque é o seguinte, 51 eu paguei acho que 2 ou foi 3 pedágios. Que tem o Flow ali também agora, né? Além do Free Flow. Sem Parar do Rodoanel. Então, quer dizer, muito estranho, cara. Eu já vi a Uber pegar 50%, eu tô cansado de ver 50%, tô cansado. Mas, segundo o passageiro, o valor que ele pagou foi 390. Eu recebi 51 e está dando, tipo, 15%. Acho que não dá nem 20% da corrida, porque para dar 20% eu teria que ter recebido quase 80%. E aí eu falo pra você, mais de 80% do valor dessa mais de corrida 80%. é muita coisa, cara. Aí eu falei pra ele, meu irmão, vai lá na base da Uber, marca o presencial e questiona. E aí você percebe aqui do lado, tem o traçado, ó, da corrida que ele fez, né? É um caminho longo, mesmo que ele fosse apenas por dentro, nada justificaria ele ganhar R$ 50, concordam? Vamos supor que a Uber diminuísse de 200 e pouco para 180, mas não. Ela diminuiu drasticamente o percurso, né? Numa corrida aí de R$ 70. Vamos continuar escutando aqui, ó. Daniel, foi esse o endereço da corrida, partida e chegada. Eu saí de Mauá para ir para Mogi das Cruzes, nesse endereço, dá 70 km de distância. Que eu vim pelo Rodoanelzão mesmo lá, né? Então, cara, é absurdo. Beleza. E aí, isso daí foi a semana passada, eu esperei o colega ir na Uber, conversar na Uber, porque eu falei: cara, vai na Uber para saber o que tá acontecendo. Eu falei: você foi na Uber?
Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Daniel, só para dar um resultado daquela corrida ali que eu te mandei, essa de Mogi das Cruzes, eu fui lá na Uber, cara. Eu fui lá no escritório da Uber, falei com um rapaz lá, me atendeu e mesmo assim não melhorou nada, cara. Eles não acertaram a corrida, disse que não sei o quê e continuo sem resolução. Ficou nos R$ 51 mesmo, cara. Você acredita nisso? Quer dizer, não teve... E eu fiz a corrida, cara. Eles podiam, sei lá, como eu fiz a corrida, falar com o passageiro, né? E me pagar o pelo menos 230 que me mostrou, né? Cara, tô decepcionado, olha, juro pra você que tô decepcionado. E antes disso, eu conversei com o rapaz, ele falou, vai lá no escritório da Uber, leva a conta e conversa. Fui lá e eles não resolveram nada. Você conhece um outro caminho? Se você conhecer, me dá uma dica aí, filha. Aí você vai falar, mas pô, será que o motorista fez um percurso pelo Rodoanel, tudo? Mesmo assim, pessoal, ele rodou 70 quilômetros para ganhar R$ 50. Mesmo por dentro, esse caminho ia dar quanto? 50 quilômetros? Ele ia ganhar R$ 1 o km? O problema é uma só. Quando a Uber oferta na tela da corrida a chamada, ela tem que pagar aquele valor. E o que acontece? Muitas vezes, em muitas cidades, ela está diminuindo o valor da corrida. E aí, ontem ele me mandou a seguinte informação. Ele mandou esses prints do Gigo aqui. E olha o problema nessa corrida do Comfort. Corrida em linha reta. E aí, esse é um problema que está acontecendo com muito motorista de aplicativo nesses últimos dias, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Ou é uma falha no sistema da Uber, ou é problema na internet do motorista, ou algum tipo de problema. Só que a Uber sabe exatamente no sistema dela o que ela ofertou na corrida. Ela ofertou uma corrida no histórico do sistema, de R$ 30, não, ela está pagando 10. Não faz sentido. E aí o colega me mandou aqui o áudio novamente, ó, vamos lá. Bom dia, Daniel, tudo bem? Eu vou só mandar pra você, você disse que vai fazer um vídeo aí, tem mais uma. E agora eu peguei o Gigo aí por 7 dias e peguei essa corrida aí, que me chamou por R$ 24 e eu fui fazer. Quando eu terminei a corrida, a Uber só pagou 12. Então, quer dizer, um dia, 2 dias depois, né, deu esse BO. Tem que ter, porque a Uber Peraí. Primeiro foi aquela lá, de Mogi das Cruzes, Mauá, Mogi das Cruzes, onde o passageiro pagou 390 e eu recebi 51. Onde tocou pra mim por 230 e eu recebi só 51. Quer dizer, todo jeito a Uber ficou com mais de 75% em fosse 230 e mais de 85% se for, como o passageiro falou, que ele pagou 390. E 2 dias depois, né, aí veio essa daí também, e aí o Gigo pegou. Ela me chamou por 24, eu fui fazer a corrida, quando terminei foi 12. Então, assim, a Uber tá fazendo muito isso, cara. Eu sou, assim, eu acho que alguma regulamentação tem que ter, porque a Uber não roube. Ela cobra só os 25%, estaria bom. Não fazer esse tipo de coisa com a gente, né? Quer dizer, só na semana que eu peguei, eu perdi mais de R$ 350. Quer dizer, um dia de trabalho. O pior absurdo é que quando você utiliza o aplicativo do Gigo, fica registrado o histórico da corrida. Aquela é a prova de que a corrida registrou naquele valor. Foi uma das coisas que eu falei para ele. Falei, baixa o aplicativo do Gigo, porque vai ficar registrado a corrida. O que ele tem que fazer agora? Novamente ir lá na central da Uber, tirar esse print da corrida do Gigo, que vai mostrar o horário, a quilometragem, a partida e a chegada. E tentar questionar. Agora, o que está acontecendo, pessoal? Infelizmente, pessoal, como eu falei para vocês, essa falha está acontecendo com uma certa frequência. E aí, pessoal, imagina você que você aceita uma corrida, coloca combustível, paga pedágio e no fim das contas você recebe apenas 25% do valor dessa corrida. Já mostrei no passado o problema que eu tive quando eu fui lá pro litoral e demorei a receber. Imagina se eu não tivesse dinheiro para voltar. Mostrei no passado a corrida de um colega que fez uma corrida de São Paulo lá pro Rio de Janeiro e a Uber não queria pagar. Precisou muita gente gravar um vídeo na internet, expor e aí ela pagou. Essas coisas chateiam o motorista. Agora, o que eu preciso dizer para vocês, pessoal? A importância de utilizar o aplicativo do Gigo, em primeiro lugar, que vai registrar as corridas. Você pode ir na Uber e mostrar o print da prova e ficar de olho no seu sinal de internet, principalmente se no lugar onde você finaliza a corrida fica sem sinal, porque às vezes você vai para uma região que não tem sinal e não consegue finalizar lá, aí você tem que voltar um pouco e finalizar a corrida, e aí a Uber meio que recalcula e te paga bem menos. Então esse erro no algoritmo está prejudicando alguns motoristas. E essa semana
que passou principalmente esses problemas que tiveram em linha reta, onde o GPS da Uber não calculou o percurso e sim em linha reta. E aí, obviamente, imagina que um percurso de 20 km, ela bota uma linha reta que calcula 5. E aí tá prejudicando o pessoal. Então eu quero saber de você se você está passando por isso. É importante que você, no final da corrida, se tiver uma câmera de segurança, registre a fala do passageiro. Questione, poxa, a Uber só me pagou isso, quanto você pagou? Tanto. Pega essa imagem, vai no escritório da Uber e mostra, ó, o passageiro tá de prova aqui, ó. Ele tá pagando R$300, porque na corrida o passageiro tá pagando caro. O que tá acontecendo no sistema da Uber? Isso daí, gente, é muito errado. Então, assim, não dá pra gente aceitar que isso é uma coisa normal, pessoal. Me desculpem, isso não é uma coisa normal. Pelo menos eu não acho que isso é uma coisa normal. Eu quero saber se você está passando por isso. Já deixe seu comentário aqui. Vou finalizar o vídeo falando para vocês o seguinte. E lembrando que a partir de agora tá liberada a ação do Corolla. Esse carro que é meu carro, avaliado em R$170 mil. Então se você quer participar, tô deixando o QR Code aí do lado. Tá o link na descrição. O carro tá com todas as revisões. Tá impecável. E ele pode ser seu, tá bom, pessoal? Então, tá fechado aqui. Depois eu mostro, tá? Então eu vou estar sempre falando vocês. As primeiras 24 horas, tá voando a ação. E o carro tá muito bonito, tem uma história linda comigo. É um carro que eu tenho muito carinho. Tá com os pneu novo, né? É o Corolla Altis Premium, a versão top de linha, o mais completo de todos. E ele tá entrando na ação. Eu fiz um vídeo ontem explicando o motivo pelo qual tô fazendo o sorteio desse carro também. Tem relação com a minha mudança aqui para a cidade de Santo André. Inclusive eu tô aqui, ó. Parei aqui para tomar um café na padaria aqui atrás. Tamo junto. Deixe seu comentário, a sua opinião. O QR Code tá do lado. E principalmente, deixe seu comentário, a sua opinião, se você também tá passando pela situação que a Uber fez. Que o colega já tava me cobrando a gravar esse vídeo há alguns dias. Só que não deu tempo. E aí, na verdade, eu falei para ele que eu ia esperar o posicionamento dele do retorno que ele teve lá na Uber. E o retorno foi negativo. A Uber se negou a pagar para o colega o valor correto da corrida. É um seguidor nosso que tem meu contato. Poucas pessoas têm o meu contato telefônico. E as pessoas que têm o meu contato telefônico, eu confio, cara. São pessoas trabalhadoras. Muitas pessoas, às vezes que eu conheço na Alpina Veículos, que já compraram o carro com a minha indicação. Não é uma pessoa que a gente mantém um certo contato e passa confiança. E o caso do colega está provado. De o que aconteceu com ele foi um erro no algoritmo da Uber e prejudicou o colega em mais de uma corrida. Eu quero saber a sua opinião, seu comentário. Tamo juntos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!